Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá e sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Já sei que estava à nossa espera para ouvir o Jorge Adolfo Marques. Eu sou o João Paulo Sacadura. O Jorge vai-nos continuar a revelar estes segredos escondidos nos subterrâneos e no subsolo da cidade de Viseu. E não só. Vamos saber hoje um bocadinho sobre, também aqui uma dica do Museu de História da cidade de Viseu, sobre a passagem dos suevo-visigodos pela cidade. Estamos a falar do século V. Jorge, vamos contigo recuar 1500 anos. Vamos a isso. Vamos lá então. Pois, temos feito aqui um périplo pelo tempo, tipo viajar na máquina do tempo, e no último episódio nós estivemos até a conversar um pouco sobre essa muralha que foi construída na Rua Formosa, que temos o vestígio na Rua Formosa, porque ela prolongava-se por outras áreas da cidade e tem sido descoberto a continuação dessa muralha ao longo de outros locais da cidade, permitindo o quê? Uma coisa muito simples, é que nós conseguimos hoje pegar num mapa da cidade e projetar nesse mapa, nessa carta, nessa planta, o quê? O circuito da muralha romana de Viseu. E esses romanos, esses visaegenses, esses vizienses romanos, que estavam um bocadinho assustados com a instabilidade que se vivia em todo o Império, fruto da invasão dos chamados bárbaros, desses povos que vinham lá das estepes longínquas da Europa Central e do Cáucaso, que vinham por aí fora nos seus cavalos, eram guerreiros, eles eram dá um pouco a ideia de serem seminómadas, portanto são populações que se deslocam muito rapidamente e que provocam alguma instabilidade, e provocaram alguma instabilidade, que se instalaram dentro do Império, foram até utilizados pelos imperadores, sobretudo na fase final, como mercenários, e no fundo eles também queriam ser romanos. Muitos desses povos, o que eles queriam era ser romanos, só que eram muito diferentes, tinham outros usos e costumes, e ao fim e ao cabo esse medo que é transversal a todas as épocas, o medo do outro, também chegou aqui. Também chegou a esta cidade muito no extremo ocidental do Império. E há, em 409, de acordo com a crónica do bispo Idácio de Chaves, os alanos, os vândalos, fossem eles os asdingos ou os cilingos, eram povos, não é? E os suevos chegaram à Espanha. Este acontecimento, tantas vezes designado de invasão, parece que não foi bem invasão, foram migrações de povos, mas que entraram no Império. Os suevos, isto agora é curioso, onde é que estes povos se instalaram? Para chegarmos aqui a Viseu. Os suevos instalaram-se no litoral da Galécia, portanto naquilo que é a Galiza. Os vândalos, asdingos, na província romana, mas um pouco mais para o interior. Os cilingos a sul, na Bética, é a zona de Sevilha, a Andaluzia, exatamente, lá foram lá para terras mais quentes, e os alanos, que eram em pouco número, ficaram pela Lusitânia e pela Cartaginense, portanto ficaram aqui um pouco por esta região. Apesar de serem vários povos, eles eram não eram muitos. Não eram muitos, eram umas dezenas de milhares de indivíduos, mas que se misturaram precisamente na população hispano-romana. Exato. O que é que acontece? Entre 416 e 17, os visigodos, mais um povo, que se encontravam na Gália, portanto que hoje é a França, entraram também na Península Ibérica, pagos pelos romanos. Para quê? Para combater esses outros que já cá estavam. Portanto, é aquela questão que há pouco referi. Venceram-nos, recuperaram a Lusitânia e a Cartaginense para, novamente, o domínio romano. Portanto, a grande instabilidade.
Apesar da vitória, os visigodos não se instalaram na península, foram lá novamente para a Gália, para o sul da Gália, com capital em Toulouse, não é? A cidade de Toulouse. Em 429, os vândalos asdingos partiram para o norte da África, portanto atravessaram o estreito de Gibraltar e foram para o norte da África e aí se fixaram, construíram lá um reino. O único reino que permaneceu na península foi o suevo, que ocupavam esta faixa atlântica que corresponde em boa parte à Galiza e ao norte de Portugal, norte, centro até ao Tejo. Portanto, esta região também. Durante esse reino suevo há um conjunto de bispados e paróquias que são criadas e que nós sabemos hoje por um documento muito interessante chamado Paroquial Suévico, que foi elaborado no século VI. É um documento muito importante para conhecermos a história desta região. Sim. Só que em 469, portanto uns anos depois, umas décadas depois, sensivelmente 40 anos depois, os visigodos voltaram à Península Ibérica. Desta vez para ficar. Portanto, vieram lá da Gália, vieram para ficar. Daí haver tantos vestígios também, igrejas visigóticas, pedras visigóticas, não é? Exatamente. Nomeadamente em Idanha a Velha, não é? Idanha a Velha, a antiga Gitânia romana. Gitânia, exato. E acabaram em 585, depois de muitas lutas com os suevos, dominar os suevos. Portanto, a partir de 585, o reino suevo, que estava aqui nesta faixa atlântica, desapareceu. Sim. E depois temos, então, um grande reino visigodo. Só que em meados do século VII, durante o reinado visigótico, temos também um outro documento muito importante para a história desse período, que é a chamada Divisio Vambae, que vem completar aquele documento mais antigo, lá suevo, e que é importante para quê? Para nós conhecermos a divisão das dioceses. Viseu, e vamos aqui a Viseu, o paroquial suévico faz referência a duas dioceses aqui na zona, a de Viseu e a de Lamego. Portanto, veja-se que a diocese de Viseu e de Lamego remonta ao período suevo-visigótico. Já tem 1500 anos. E enumera uma série de paróquias. Isto é interessante, nomeadamente, porquê? Porque no primeiro concílio de Braga, que se vai realizar no ano de 561, temos lá um bispo, o bispo viziense, que vai lá estar presente. E vai estar depois no segundo concílio de Braga, onde se reuniam os bispos, não é? Nessas reuniões, como ainda hoje. Exatamente, como ainda hoje, exatamente. Em 572 temos lá um bispo, mas já sabemos o nome dele. E o nome dele é um nome até bastante curioso. Era Remissol. Sabemos o nome dele, um nome pouco comum, sendo que o bispo de Lamego era o bispo Sardinário. Também é um nome pouco comum. Um nome muito pouco especial. Portanto, nomes muito curiosos. Exato. Portanto, temos desde o século VI o nome dos bispos destas duas dioceses que, curiosamente, se mantêm até hoje. Incrível. E com as mesmas fronteiras, sensivelmente. A diocese de Viseu encolheu em área. A diocese de Viseu ia muito longe, até à zona da Guarda, até Castelo Rodrigo, portanto ia quase até à fronteira. Pinhel, sim. Era uma diocese muito grande, muito extensa. Claro, com as reformas, etc., ao longo dos séculos, a diocese de Viseu hoje é a que nós conhecemos, mas faz fronteira a norte, precisamente com a de Lamego, exatamente. Pela mesma fronteira, que é ali o rio Paiva. Esta cristianização, Jorge, acabou por resultar em basílicas, há batistérios, há passos episcopais e ainda há esses vestígios, não é? Exatamente, esses vestígios que têm sido encontrados, embora raros, mas que têm sido encontrados, nomeadamente com a construção de basílicas, os batistérios, com o aparecimento de cerâmicas com simbologia cristã, mas também há um aspecto muito importante, é que esses reis visigóticos cunhavam moeda
Okay. Moedas que não era para irem comprar ali para irem às compras do mês, digamos assim, exato. Não era para isso, mas tem um caráter muito importante que é afirmar o poder do rei no território. E no Museu de História da Cidade temos uma das moedas, atenção, é uma réplica, mas é uma das moedas que foi cunhada aqui na cidade, que é do rei Recaredo. Recaredo, que falaste. Exatamente, que é ali dos finais do século VI e início do século VII. Se é uma réplica, ela existe a verdadeira aonde? Está guardada no tesouro? Existe. Está guardada. Forte de um banco. Aliás, todas estas moedas, porque são várias, olha, temos moedas cunhadas, quer na Diocese de Viseu, eu só me refiro aqui à Diocese de Viseu e à de Lamego, quer na Diocese de Viseu, quer na Diocese de Viseu, nós temos moedas cunhadas por Recaredo, por reis, portanto, monarcas visigodos. Recaredo, Viterico, Sisebuto, Suintila, Cisenando, Chintila e Chindasvinto. Tudo isso parece nomes de vinhos. Podia ser nomes de vinhos do Dão. Exatamente, olha, uma boa ideia aqui para a região. Ou do Douro. Muito bem, ou do Douro, exatamente. Muito bem. Jorge, hoje ficamos aqui com estas moedas, algumas delas moedas até visigóticas em ouro, que se podem ver também neste museu da cidade de Viseu. Por hoje vamos ficar por aqui e marcamos encontro amanhã, onde vamos falar também de uma grande coleção de arqueologia. Pode ser? Estamos marcados? Até amanhã então. Bem-ajas, obrigado.